Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Introdução ao Antigo Testamento. Lembrando que essas aulas de Introdução ao Antigo Testamento, nós não estamos vendo as estruturas do Antigo Testamento, estamos vendo conceitos teológicos a partir do Antigo Testamento. Nosso objetivo, então, é que você, ao ler o Antigo Testamento, depois de conhecer alguns conceitos teológicos, tenha um melhor proveito, da leitura que você fará do Antigo Testamento. Então, na aula de hoje, nós vamos ver na página 19, você que é nosso aluno, abra aí na página 19, o conceito de mal no mundo. Então, página 19. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, 7, na versão árabe. Deus é o autor do mal? Será que é isso que o autor está afirmando? No tópico anterior, vimos que uma das consequências do pecado é que o homem se tornou moralmente mau. Houve uma distorção do seu ser, que é o mesmo que dizer que o homem se tornou pecador. As referências para essa afirmação estão ali em Gênesis 6, 5, 8, 6, 13, 13, Salmo 14, 1, Eclesiastes 7, 29, 9, 3, Jeremias 17, 9, Mateus 15, 19, Romanos 1, 28, por exemplo. Então, dê uma pausa, não vai dar tempo a gente ler todos esses textos, vai ficar muito grande o vídeo, mas dê uma pausa, lê esses textos e volte para a aula. Então, continuando aqui, no parágrafo posterior. Há diversas formas de entender o mal. Em Isaías 45, 7, por exemplo, esse mal, na verdade, é o juízo de Deus. Criar o mal, dito de outro modo, é como dizer, eu mesmo o castigo. Então, só explicando essa primeira ideia, de criou o mal, nós precisamos entender que Isaías está falando do ponto de vista do observador. Deus estava revelando aí para Isaías que ele criava o mal. Naquela ocasião, Isaías é aquele profeta que está anunciando o cativeiro para o seu povo. Então, o cativeiro é o castigo mediante a quebra da aliança, modelo, você já está nesses conceitos teológicos do Antigo Testamento, modelo suzerano vassalo, que é o modelo da aliança mosaica. Então, o povo, por quebra dessa aliança, sofrerá ali o dano do cativeiro. Então, criar o mal nesse sentido é o que? É Deus aplicar juízo do povo por causa do seu pecado, ou em consequência do seu pecado. Mas este também, em um certo sentido, mas existe também, estou continuando aqui no parágrafo, mas existe também um certo tipo de mal, um ser que a todo instante tenta potencializar a queda, o lado distorcido que nós nos tornamos. Nos referimos a Satanás, o anjo caído, a serpente que enganou o homem. Então, como a gente disse anteriormente, existem várias formas de mal, várias formas de a gente expressar o mal. Aquele mal de Isaías é um castigo de Deus em razão do pecado do homem. Mas não negamos, obviamente, o Antigo Testamento não nega, mas ele expressa que há um ser mau, que ele potencializa esse homem, que já agora é mau. Lembra do conceito de criação, do conceito de imagem e semelhança de Deus e também do conceito de pecado original? Esse homem que já é mau, já existe um outro ser caído, muito mais superior do que o homem, que também é mau, embora ele não seja igual a Deus, ele também é criatura de Deus, mas esse outro ser mau, ele potencializa o mal que já existe em nós. Continuando aqui, a atuação desse mal espiritual surgiu desde Gênesis 3, que é aquela passagem onde ele tenta ali Adão e Eva. Ele faz esse homem, que não era mal inicialmente, mas tornou-se mal. Esse homem tornou-se mal por causa desse outro mal chamado Satanás, que o tentou. A gente já conhece muito bem essa história, Então surgiu desde Gênesis 3. Contudo, há poucas referências no Antigo Testamento dele. Mas podemos ver que ele é muito atuante. Nós temos também o exemplo, por exemplo, de Jó, onde ele entra na presença de Deus, e Deus permite ali que ele seja o tentador de Jó, e acontece tudo aquilo que você já conhece na vida de Jó. Nós temos uma referência lá em Crônicas 21, 1. Nós temos também em Zacarias 3, 1. Então, esse ser mau no Antigo Testamento, ele está praticamente que oculto, mas ele existe. Quando nós tivermos a aula de introdução ao Novo Testamento, a gente vai ver também que esse ser, ele é mais exposto, ele é mais desmascarado, as suas atuações. Continuando aqui ainda na página 19, o último parágrafo.
Em alguns momentos, sua atuação é implícita por meio da alienação do homem. Por exemplo, o que está por trás das 10 pragas no Egito, na verdade, é uma vitória imposta do Senhor a Satanás, que está representado na figura dos deuses falsos do Egito. Então, aquelas 10 pragas no Egito, ela é, na verdade, uma derrota que Deus impõe a Satanás, representado ali nos falsos deuses, né? Aí, continuando a apostila, diz o seguinte, ele vai citar aqui as 10 pragas, né? Água em sangue, por exemplo, é a derrota de Cum, né, guardião do Nilo. As rãs, a segunda praga, representa uma derrota de uma outra divindade. Os piolhos, pulgas, representa a derrota de Keb, né, o deus da terra. Feras sem controles e peste, vou virar aqui para a página 20. Moscas representam a derrota de Arthur, né, a deusa da fertilidade, com a cabeça de touro. Sarna, a praga da sarna representa a derrota de Ísis, né? Os deuses da cura. Granizo, a praga do granizo representa a derrota de Sete. O deus dos ventos representa tempestade, né? A queda do deus da tempestade. Os gafanhotos, a praga dos gafanhotos representa a derrota de Min, o deus da fertilidade, das plantações. A escuridão, a praga da escuridão representa a derrota de Ra, o deus sol. A morte dos primogênitos, a praga da morte dos primogênitos representa a derrota dos deuses egípcios, né? Ou também dos governantes do Egito. Então, note que cada praga tinha por trás uma representação da qual o povo do Egito, o faraó, acreditava ser um deus, né? Então, todos esses falsos deuses estão por trás aí a figura de Satanás. Merrill vai explicar sobre isso um ponto bem interessante. Observemos a fala de Eugênio Merrill, né? Que é o livro base para as nossas aulas de conceitos teológicos, né? Eugênio Merrill, Introdução ou teologia, melhor dizendo, do Antigo Testamento. Ele vai dizer o seguinte: as narrativas das pragas encontramos de forma impressionante a essência da luta por domínio. Pois, embora à primeira vista pareça que os protagonistas da luta eram, de um lado, a nação mais poderosa da terra e, do outro lado, uma comunidade de escravos, intimidada e impotente, não precisamos ler muito para começar a entender que o Egito agiu assim sobre a ordem de seus deuses ou em nome deles. Toda disputa, na verdade, é resumida na declaração feita na noite de Páscoa. Naquela mesma noite, diz o texto, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Aí ele acrescenta, né, que ele não só aplicará juízo ao Egito, mas também, no texto vai dizer, Êxodo 12:12, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, ficando claro essa argumentação anterior, né? Então, o Senhor Deus de Israel lutaria contra os deuses imaginários do Egito, né? O resultado dessa luta deixaria claro quem era o soberano Senhor. Então, também através dessa luta, Deus se apresenta como o verdadeiro Deus. E aí a gente vê como realmente se encaixa a fala de Merrill com aquilo que nós falamos anteriormente, né? Cada praga tinha por trás uma crença de um Deus lá no Egito, né? Continuando aqui na página 20, o parágrafo posterior vai dizer o seguinte: Satanás atua como adversário desde sua queda. A Bíblia não se preocupa muito em expor as atividades dele, né? Entretanto, alguns textos mostram implicitamente como ele se corrompeu. Nós temos aí o texto de Isaías 14, que é um texto muito interessante, e Ezequiel 28, do 12 ao 15. Podemos aferir que essa é uma referência também a ele, ainda que esteja se dirigindo aos reis de seu tempo. Nós precisamos entender com isso que, quando nós formos ler esses dois textos para conferir, é que a literatura profética tinha uma dupla aplicação. Geralmente se referia aos contemporâneos, né? Mas também ela lançava luz sobre um tempo posterior. Então tinha uma dupla aplicação, né? E nesses textos aí, o que nós podemos explicar? Era como se, por figura de linguagem, aquele rei, quando está descrevendo ali aquele rei, que existia esses reis físicos nesses dois textos, por figura de linguagem, o autor, inspirado por Deus, estava fazendo ali uma referência. Então, implicitamente, suavemente, ele está se referindo não ao rei em si mesmo, mas quem está agindo por trás. É basicamente aquela repreensão do Senhor, quando Pedro vai dizer a Jesus: olha,
vai tentar impedir que Jesus não morra. Não, tem pena de ti, e não sei o que e tal, tem pena da tua própria vida. E aí o Senhor repreende, não se dirige nem diretamente a Pedro, mas se dirige logo a realmente quem está por trás de Pedro, né? Que diz: para trás de mim é Satanás. Nós vamos entender isso com a explicação de Leandro Lima, no parágrafo posterior. Ele vai tomar, por exemplo, porque o capítulo, ele vai entender que o capítulo de Isaías 14 é uma referência, mas ainda está muito sutil a gente, com certeza, afirmar que é uma referência a Satanás. Mas ele chama a atenção que Ezequiel 28 já é diferente. Leandro Lima diz o seguinte, né? Algumas das expressões desse texto são interessantes, como: estavas no Éden, eras querubim da guarda ungido, permanecia no monte de Deus, perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Então, de fato, Leandro Lima vai explicar, essas expressões extrapolam muito o que poderia se dizer de um homem, mesmo de um rei, né? Mesmo que um rei era considerado no Antigo Testamento como Deus, mas mesmo assim, essas expressões parecem estar falando de algo superior. Então, continuando aqui com Leandro, parece ter alguma explicação do próprio Satanás, né? Do qual o rei de Tiro era um representante, que é o rei que está expressado ali, dirigido ali em Ezequiel 28. Então, notem que realmente em Ezequiel 28 é muito provável que estava traçando ali um paralelo, né? Mostrando ali que aquele rei que Satanás estava sendo representado naquele tipo de rei, naquelas ações de rei. Se você, por exemplo, lembrar da ideia de imagem e semelhança de Deus, nas aulas anteriores, você vai entender melhor isso que eu estou falando. Aí lá no parágrafo posterior, nós vamos citar MacArthur, né? MacArthur, quando comenta o texto, ele vai dizer o seguinte, né? Sobre essa ideia de Jó, por exemplo. Ele vai dizer: Jó estava sofrendo por causa de uma disputa entre Deus e Satanás. Ele nunca soube disso, nem os seus amigos. Por isso, todos se esforçaram para explicar o sofrimento a partir da sua ignorância. O que MacArthur está dizendo aqui? É que, na verdade, todo aquele dilema de Jó, o que está por trás é uma disputa entre Deus e o diabo, né? Então, notem como isso melhora a nossa argumentação, que o diabo está agindo de uma forma sutil, e a Bíblia não tem um ponto específico onde tenta explicar o que é o diabo e as suas ações. Ele simplesmente, os livros acontecem, ele é citado aqui e acolá, porque na verdade o objetivo da Bíblia é narrar a história da salvação. No parágrafo seguinte diz o seguinte: a origem do mal é múltipla. O teólogo Santo Agostinho, por exemplo, né, que é um teólogo patrístico, mostra-nos ainda um outro ponto de vista que merece ser mencionado. Luiz Saião, explicando o pensamento de Agostinho, diz o seguinte: a origem do mal foi explicada de modo bastante simples. Todos os males naturais são consequências da queda primeira do homem, né? Do pecado original, a gente quer se referir, no Éden, e devem ser traçados direta ou indiretamente do mau uso da liberdade da criatura. Então, pelo mau uso da liberdade da criatura, que o homem agora se tornou mal, é uma forma de explicar o mal no mundo. Então, tentando expressar aqui o pensamento de Agostinho. Sua conclusão é que há dois tipos de mal, explicando Luiz Saião, explicando Agostinho. Página agora 21. O pecado e a pena do pecado. Existe o pecado e a pena do pecado. Ora, o mal no mundo existe, por esse mal que entrou, né, o mal moral. Então, o pecado em si mesmo já é mal. E a pena sobre ele, a ideia ali de Isaías 45, é também um outro tipo de mal. Então, isso significa que a origem do mal moral já oculta no mistério da liberdade. Ou seja, o homem, que nessa sua suposta liberdade, ele, já que agora se tornou mal, então essa liberdade do homem ao pecado original se tornou mal, né? É a causa do mal do mundo, né? Que é o que ele vai explicar. Essa é a causa original. Outra forma de sintetizar o pensamento de Agostinho é considerar em três níveis, né? O mal moral, o mal físico e o mal ontológico. O dilema de como conciliar a bondade de Deus com a maldade no mundo, né? Então, Agostinho acreditava que o mal não existia de fato, mas era a ausência do bem. Para Santo Agostinho, o mal é como as trevas, ela não existe. As trevas é a ausência de luz. As trevas não é a força independente em si mesma. Na ausência da luz é que as trevas aparecem. Isso é muito importante, porque até quando nós vamos evangelizar, note que a gente fala isso, às vezes até sem entender esse conceito, né?
nós, por exemplo, quando vemos um desastre, né, um crime, né, hediondo, a gente vai dizer, isso aí é falta de Deus, né? É um ressoar, né, desse pensamento de Agostinho. Então, para Agostinho, o mal surge da desobediência do ser humano, o mal, o uso do seu livre-arbítrio. O mal físico, como crença, que é já outro nível, né, do tempo do mal, né? O mal físico, como doenças e mortes, são consequência do pecado original, que foi a desobediência de Adão e Eva. Então, Agostinho defendia que Deus é justo e que a punição dos maus atos é uma forma de restabelecer a ordem perdida. Então, o mal ontológico, que seria um outro nível desse mal, o terceiro e último nível desse mal, seria esse ser mal independente. E quando a gente fala de ontológico em teologia, nós estamos falando de uma ideia de um ser equiparado a Deus mal. Esse mal não existe, né? Uma força mal autônoma, né? Em quem já viu aquela ideia do Yang, né? Aquela bola preta onde tem uma parte branca, outra parte preta, onde no preto tem um pontinho branco, no branco tem um pontinho preto, né? Aquela ideia de que são duas forças antagônicas, né? O mal, né, e o bem se gladiando, né, lutando entre si. Então, esse mal ontológico, esse ser mal, ele não existe. Vou tentar explicar aqui com as minhas palavras, resumindo esse pensamento que é bem complexo de Agostinho. Então, ele vai dizer basicamente o seguinte: existe o mal físico, o mal moral, melhor dizendo, o mal físico e o mal ontológico no pensamento de Agostinho. O mal físico, o mal moral, melhor dizendo, é aquela ideia, o homem tornou-se moralmente mal. Então, moralmente, o mal existe por causa que o homem é mal. E o resultado desse homem ser mal é que ele vai praticar atos maus. O mal sai daquela ideia cognitiva e vai ser exteriorizado. O homem não pensa só, ele não só tem raiva, que já é um mal moral. Ele vai pegar toda essa sua ira, toda essa sua raiva e vai cometer um outro mal, que seria matar, né, aquela pessoa pela qual ele está sentindo raiva. Então, nós temos aí já a explicação do mal moral. Esse mal moral levado a cabo torna-se o mal físico. E esse outro mal, que seria um ser mal, que de fato nós entendemos que existe Satanás, que ele é um ser mal, mas esse mal, assim, que ele se equipara a Deus, que nós poderíamos classificar de um mal ontológico, esse não existe. Então, gente, esse é o pecado de mal no mundo, o pecado, aliás, melhor dizendo, o conceito que o Antigo Testamento expressa do que há de mal no mundo. Qualquer dúvida, você pergunte na próxima aula. Em nome de Jesus, nós iremos explicar melhor essas questões, ok? Então, que Deus te abençoe e até as próximas aulas.